Arro pessoal, muito bom dia, começando mais uma live, a nossa clássica live do resumão astrológico da semana, onde eu dou aquela visão geral dos principais aspectos planetários, aqueles dos planetas mais lentos que vão permear a semana inteira. Mas você que está chegando aqui agora, você que ainda não conhece o canal, primeiro já se inscreve aqui para você poder acompanhar tudo e saiba que eu tenho um podcast, eu mando ele para o Telegram e lá para o Spotify é onde eu tenho o astral do dia. Todo santo dia eu mando uma reflexão astrológica falando sobre todos os aspectos, tudo o que está acontecendo no céu, inclusive os aspectos mais rápidos que são os da Lua. Então, o ideal é que você assista o resumão da semana, você pode ouvir depois no Spotify, no YouTube, em outros canais também, e que você acompanhe o astral do dia para você poder saber tudo o que está acontecendo. E melhor ainda, você fazer tudo isso com o seu mapa em mãos para saber por onde, né, os planetas estão ativando ali. Então, se você tiver um conhecimento pelo menos mínimo ali do seu mapa, você vai sabendo tudo o que está acontecendo de uma forma mais personalizada. Ah, Yuri, bom dia, querido. Um grande abraço, acompanhando sempre no Telegram. Arro, maravilha! Então, como eu falei, a gente vai falar sobre essa semana, que é a última do mês de outubro, né? Então já estamos terminando aí mais um mês, cada vez mais próximos de 2026, um ano em que essas mudanças, né, que estão acontecendo agora em 2025, elas vão ficar definitivas. Né? Então a gente tem aí, bom dia, Mandinha, seja bem-vinda. A gente teve aí mudanças importantes dos planetas transpessoais, o Plutão entrando em Aquário, Urano em Gêmeos, o Netuno em Áries, o próprio Saturno entrando em Áries, mas eles retrogradaram, então os planetas como Urano, Netuno voltaram, estão voltando, né? Voltaram na verdade, Netuno já está em Peixes, Urano ainda vai voltar para Touro, mas volta. E quando for 2026, todos eles entram definitivamente nesses signos de mudança. Ana, bom dia. Então, é como se esse ano de 2025 fosse uma grande preparação. Bom dia, Renan, né? Encantado Renan. E aí, o que a gente tem que fazer, né? Preparar para que 2026 seja um ano maravilhoso. Aliás, muito em breve, né? Já estamos entrando em novembro. Eu quero começar a trazer aí, né? As análises para 2026, para a gente ver o que vai ter de diferente aí, o que vai ter mais importante no ano de 2026. Tudo isso para falar que o resumão da semana de hoje é do dia 27/10 até o dia 2/11, ou seja, já vamos entrar no mês de novembro. E também quero ao longo dessa semana, né, vamos ver como é que vai ser a dinâmica aqui, fazer uma live para a gente poder olhar os principais movimentos de novembro astrológico. Já sabemos que estamos na sombra de Mercúrio retrógrado, né? Então você que trabalha o autoconhecimento, você que conhece um pouco o seu mapa, já veja ali, né, essa área que eu sempre falo que é uma área das mais sensíveis do mapa, a área entre Escorpião e Sagitário. Porque o Mercúrio, né, ele tá para entrar em Sagitário. Aliás, é uma das mudanças dessa semana, né? Deixa eu até olhar aqui. Ele entra em Sagitário, só que ele vai retrogradar e vai voltar para Escorpião. Então a gente vai ter uma revisão nessa área entre Escorpião e Sagitário. Aí você olha no seu mapa o que você tem nessa área da vida, porque é ali que o Mercúrio vai fazer as revisões. No meu caso é casa 8 e casa 9. Né? Então eu já posso ir me preparando, essa é a dinâmica da astrologia, a gente ir se preparando para as coisas, mas não simplesmente dizer vai acontecer isso ou aquilo, mas essas são as energias que estão se apresentando, deixa eu usar melhor elas. Né? Então é como se fosse o universo falando para mim, né? No meu caso do mapa natal. É um período onde eu tenho que racionalmente, através dos estudos, da comunicação, das trocas, que é Mercúrio, refletir sobre minhas crenças, casa 9, e questões muito profundas do subconsciente, que são casa 8. Então, e aí você pode estar passando por isso em casa de relacionamento e trabalho, pode estar passando pela casa do eu, né, e pela casa 12, que é do inconsciente profundo, cada um olha do seu jeito. Mas ainda não é o momento do Mercúrio retrógrado, ele só está na sombra, o que significa que ele já está trazendo os assuntos que vão ser revisados, né, que vão ser tocados ali pela retrogradação de Mercúrio. Essa semana tá bem interessante, já começou diferente. A semana passada foi porrada, né? Tiro, porrada e bomba. Foi a entrada do Sol em Escorpião, já a quadratura com Plutão. Aliás, ontem fizemos a live, eu e a Sullivan, falando sobre a temporada de Escorpião e toda essa profundidade. Temos no plano de fundo, sim, essa quadratura de Sol e Plutão, que aconteceu logo na entrada, né? Do Sol em Escorpião. Mas eu diria que já vai amenizando um pouquinho aquela intensidade inteira. Então a semana, pelo menos por aqui, já começou de uma forma bem interessante, mais leve, né? Dormi mais, sonhei coisas incríveis, assim, foi muito interessante, muito simbólico meus sonhos. E consegui ir para a academia treinar, então assim, tá fluindo muito legal a semana, pelo menos por enquanto.
A Amanda falando, meu meio do céu é escorpião, vi isso agora, amei a live de vocês juntos. Então, meio do céu é escorpião e você trabalhando a mente humana, né? Então tá vivendo aí a sua montanha, tá seguindo aí o caminho da sua montanha sagrada. A gente começa a semana ainda com a lua nova, né? Então a lua nova em Capricórnio, já mandei o astral do dia de hoje. Hoje a lua não faz aspectos com planetas, mas vai falar com cabeça e cauda do dragão lá para a noite. Se encaminha para uma quadratura com Vênus, um aspecto não dos mais agradáveis, mas que vai acontecer ali na madrugada. Depois a gente vai ter a lua nova em Aquário. Teremos um trechinho aí pequeno da lua nova em Aquário, porque logo no início do Aquário a gente vai ter o que? A lua crescente. Então a lua crescente dessa semana será uma lua crescente em Aquário, que vai ativar aquela quadratura que a gente falou na live de ontem. Se você não viu a live de ontem, veja, né? Aquela quadratura mística, poderosa, espiritual de Escorpião e Aquário. Né? Dois signos fixos, dois signos ali muito intensos, e que essa quadratura é uma quadratura desafiadora, mas que é um grande convite à evolução. Né? Então é uma quadratura que faz a gente mergulhar em temas profundos Escorpião e trazer a libertação, que é o Aquário. Né? Então uma quadratura tensa, mas muito, muito interessante que acontece nessa semana. A lua cheia, lua crescente será em Aquário, enquanto o Sol está em Escorpião. Mercúrio passando pela minha casa 8, onde tenho a lua, vou aproveitar para tratamentos espirituais, maravilhoso, porque exatamente, se o Mercúrio está passando pela sua casa 8, você é ascendente em peixes também, como eu, ascendente peixes, Ares, dá uma olhadinha ali, mas a casa 8 é muito profunda, é um momento de mergulho realmente intenso, é onde o Mercúrio está passando no meu mapa, né? E ele vai sair, né? Vai entrar na casa 9, depois ele volta para pegar um trechinho aí da 8. Bom, teremos então a lua crescente em Aquário, vou falar o dia aqui que vai acontecer, aliás, vai ser o dia mais movimentado da semana. Depois a lua crescente entra em Peixes, e depois lá no finalzinho do domingo a lua entra em Áries. Então você que conhece o seu mapa, o que você vai fazer? Eu espero que você já conheça, tenha o seu mapa em mãos, tenha a sua mandala. É simples ter a sua mandala hoje, você simplesmente tem que saber sua data, hora e local de nascimento. Vai num site como astro.com, AstroSeek, né, enfim, vários sites que tem aí que fazem isso gratuitamente. Você coloca os seus dados ali, vai se gerar um mapa, você baixa o seu mapa e você fica com ele em mãos. Aí você vai falar, não entendo. Tudo bem, você não entende, você tem alguns caminhos. Você pode entrar no curso de astrologia e aprender a entender. É maravilhoso isso. Você pode passar por um atendimento e já ter pelo menos uma boa iniciação ao seu mapa. Ou você pode me acompanhar aqui diariamente com o seu mapa em mãos e pela repetição, aos poucos você vai aprendendo, vai entrando em contato com o seu mapa. Letícia, bom dia! Mas o que é interessante? Você já conhecer o símbolo dos signos. Né? Então é legal você saber qual que é o símbolo de Capricórnio, qual que é o símbolo de Aquário, qual que é o símbolo de Peixe, símbolo de Áries. Também muito simples, coloca aí na internet e você vai ver os símbolos deles. Você olha no seu mapa, onde estão esses símbolos, é ali que a Lua vai passar. E se você tiver planetas ali, você já sabe que eles serão ativados. Por exemplo, eu sei que eu estou tendo ativação do meu Júpiter, da minha Vênus, né? Vou ter ativação do meu Mercúrio, a Lua crescente cai em cima do meu Mercúrio, vou ter ativação do meu próprio Sol, quando a Lua passar pelo finalzinho ali de Aquário, vou ter ativação da minha Lilith, do meu ascendente, e Ares eu não tenho nada, mas é a área da vida que ele vai passar, vai chegar, vai terminar na casa 2, sem as casas astrológicas também que estão sendo acessadas. Inclusive, eu até marquei, né, uma entrevista que eu vou fazer essa semana, um podcast que eu vou participar, essa semana, né, porque aquela semana nem dava, né, não tinha nem como fazer, e essa semana, apesar da bagunça que vai ser quarta-feira, foi um dia legal para mim, para o meu mapa, principalmente, né, pela área que a Lua está passando ali. Então você tendo o seu mapa, você vai ter olhando, né, poxa, é uma coisa profissional, que tal olhar quando a Lua cai na sua casa 10, né, ou até na 11, que é uma casa benéfica também, vai olhando, vai tendo essa referência. Bom, segunda-feira, como eu falei, é o dia de hoje, não temos aspectos nenhuns, nem da Lua, nem ninguém, né? Uma segunda-feira mais totalmente capricorniana. Eu até coloquei o nome ali do astral do dia de hoje, de segunda-feira capricorniana. Estou aqui com minha pedra Ônix. Ônix é uma pedra muito ligada a Saturno, Capricórnio, uma pedra muito poderosa. As pedras pretas, né, no mundo mineral, elas são ricas em zinco, e o zinco traz muita força, enfim, quem conhece um pouco ali até da parte nutricional sabe. E a pedra a ônix ela é muito boa para trabalhar foco, né, para trabalhar realização, disciplina. Então, se você quer se conectar com a energia de Capricórnio, que está ali para todo mundo, uma das formas é tenha sua ônix, né, fique com ela por ali. Sempre que olhar para ela, lembre-se da disciplina, lembre-se do foco, daquilo que você tem que fazer, e ela vai te ajudar.
além de ser uma das pedras de proteção mais fortes que tem, porque ela blinda o seu campo. Né? Então tem que tomar cuidado também para não se fechar muito com a ônix. Tudo isso a gente fala no curso de cristais. Então eu já estou aqui com a minha ônix para aproveitar essa segunda-feira capricorniana. Na terça-feira, amanhã, ou seja, esse aspecto já vale para hoje. Tá? Então, embora não tenha aspecto exato, esse aspecto que eu vou falar agora de terça-feira e vou falar mais amanhã no astral do dia, ele já está valendo para hoje. Então está um dia bem legal. Porque o planeta Marte, eu vou avançar aqui, ó, terça-feira, amanhã, que vai ser dia 28 do 10. A Lua continua no signo de Capricórnio, né? Então teremos ainda um dia capricorniano, e Capricórnio, né, é um signo que exalta Marte. Então, para quem também conhece, se você quer receber a aula de dignidades planetárias, me manda uma mensagem aqui no Instagram, eu te mando o link para você assistir a aula de dignidades planetárias e entender isso que é muito importante. Né? Saber que planeta rege qual signo, onde ele fica desconfortável, que é uma queda, que é um exílio, onde ele fica forte, que é o domicílio, é a exaltação. Né? Então, o planeta Marte ele fica exaltado em Capricórnio, a Lua estará lá, trazendo energia da disciplina para a gente. Marte tem domicílio, um deles é Escorpião, que é onde ele está agora. E aí ele recebe um trígono do Júpiter. E sempre o trígono de Marte com Júpiter, tudo que Júpiter toca expande, aumenta, né? Ele empresta força. Então é como se a nossa força fosse expandida, fosse aumentada. E especificamente a força emocional. Né? E assim, o ser humano ele é emocional. Então assim, isso aí é muito estudado no marketing, por exemplo. A pessoa fala, ela faz alguma coisa com base na emoção e depois justifica com a razão. Né? No geral, o ser humano ele é muito emocional. Se você não coloca um porquê, né, tem até a frase lá que eu acho que é do Viktor Frankl, né, ou até do Nietzsche também, enfim, às vezes você vê essa frase atribuída aos dois, que é quem tem um porquê, né, enfrenta qualquer como. E esse porquê ele é emocional. Então, por que, que você quer, né, ter sucesso no trabalho? Por que, que você quer ter saúde? Uma coisa muito interessante, né? Como eu também trabalho muito as questões de saúde, aliás, ontem eu gravei uma aula sobre a lavanda, eu ouço muito o pessoal falar, né? Por que, que ela passa a cuidar da saúde dela? Porque ela quer poder carregar os netos dela. Né? Ela não quer chegar na velhice e ficar numa cadeira de rodas ou numa cama e não ter um mínimo de músculo para poder passear com os netos dela, por exemplo. Né? Então, o próprio filho, né? Porque hoje em dia, assim, as pessoas estão ficando doentes, muito doentes cada vez mais cedo. Então, às vezes, uma pessoa ali que tem um filho, uma filha, ela vai ter ali, sei lá, seus 50, 60 anos, já vai estar morrendo ali. Né? Não vai conseguir, né, aproveitar. Imagina que a pessoa nessa idade tem um filho que está na adolescência. Então, assim, é um porquê emocional que faz com que a pessoa tome atitudes. Então, esse trígono de Marte e Júpiter é muito interessante, aproveitem ele. Antigamente, né, o pessoal usava para fazer jornadas, né, para ir para a guerra, enfim, porque Marte é o planeta da guerra, então infelizmente o ser humano tem muito isso de guerra. Eu estou assistindo uma série aí que fala sobre isso. Então, assim, é uma coisa muito forte, porque Marte é ação, atitude, é energia, Júpiter expande, eles estão se falando bem, e aí a gente tem esse impulso para a ação. Né? E se você tem o seu porquê, se você tem o seu emocional ligado a isso, isso vai estar extremamente potencializado. O Marte está numa força muito grande, ele está no seu domicílio, Júpiter está numa força muito grande também, está na sua exaltação, então é um trígono maravilhoso. O que acontece inclusive no dia de Marte, porque terça-feira é dia de Marte, então você que gosta de magia, de rituais, você pode aproveitar essa energia. Mas não é só isso, porque olha só que interessante, né? Na quarta-feira, eu já vou mudar aqui, quarta-feira vai ser um dia muito intenso. Eu diria que é o dia mais intenso da semana, em termos de aspectos astrológicos, vai ser dia 29, quarta-feira. Deixa eu pegar aqui. 29, quarta-feira, a Lua vai migrando para Aquário, e no que ela entra em Aquário, o que acontece? Ela vai fazer conjunção com Plutão. Né? Então a gente vai ter aí essas emoções muito intensas. Pelo que eu já vi, essa conjunção com Plutão acontece na madrugada. Né? Então acaba meio que não pegando tanto o dia, né? Claro que se você dormir mal, se você tiver muito pesadelo na madrugada por causa do Plutão, aí o seu dia vai ser meio que estragado por isso, né? Mas ela acontece meio que aí bem cedo na madrugada e a Lua segue por Aquário. Mas olha só, além da Lua entrar em Aquário, que enfatiza o quê? Enfatiza Saturno e Urano, né? Que são os dois regentes do signo de Aquário. Nesse dia, a gente vai ter o Marte fazendo trígono com Saturno. Então, na verdade, essa semana a gente tem aquele lindo grande trígono de água, que eu já falei sobre ele envolvendo Mercúrio, já falei sobre ele envolvendo o Sol.
agora é a vez do Marte, um grande trígono de água falando com Júpiter e com Saturno. Então, olha que lindo isso, pessoal, porque enquanto o Júpiter traz para Marte expansão de energia, expansão de força, né? O Saturno, fazendo um trígono com Marte, traz o quê? Essa energia direcionada, focada, disciplinada. Né? E, novamente, Marte e Saturno, eles têm ali, apesar de os dois serem chamados de maléficos, né, isso em si já é uma similaridade entre eles. Lembra, o Saturno rege Capricórnio, Marte se exalta em Capricórnio. Então são energias que têm uma familiaridade legal, justamente porque a astrologia ela simplesmente mostra o que é a vida, né? Então se você tem uma energia disciplinada, você tem muito poder. Então, por isso que Marte, as artes marciais, né, imagina Kung Fu, Karatê, enfim, artes marciais, vem de quê? De Marte. Né? Por isso que é arte marcial. E o que é arte marcial? Né? Uma boa arte marcial mais ensina disciplina. Né? Então você vai treinar o seu corpo, você vai ter golpes, você vai fazer um monte de coisa, mas o principal é você ter a disciplina mental e do corpo. Né? E o Saturno, fazendo trígono com Marte, traz essa disciplina para a gente. Então, temos uma energia muito interessante, é uma lua crescente, né? Então a gente ainda tem essa temática da lua crescente. A lua crescente ela acontece também na quarta. Então, assim, é uma lua crescente que já pede para a gente pegar tudo que foi plantado na lua nova, né, tudo que a gente quer que cresça e coloque energia. E a gente tem, então, o planeta da energia, que é Marte, recebendo todo esse bom aspecto. É vamos dizer assim, um final de outubro, início de novembro, muito bem apoiado astrologicamente. Mel, bom dia! Então aproveitem, né? Novamente, eu estou aqui para falar que vocês podem aproveitar, mas cada um aproveita do seu jeito. Veja o que isso está tocando no seu mapa, né? Assim, eu estou falando do final dos 3 signos de água, o clã da água. Então, o que está sendo tocado ali para você aproveitar do melhor. No meu caso, o final dos signos da água são casas de fogo. Né? Então, eu tenho ali minha casa 1, 5 e 9 sendo ativado. Eu vou fazer o melhor para eu poder aproveitar isso. Ainda na quarta-feira, olha só como quarta-feira está movimentada. Quarta-feira, o Mercúrio, no finalzão ali no signo de Escorpião, no último grau de Escorpião, ele faz um trígono com Netuno, que está no último grau de Peixes. Assim, Mercúrio e Netuno, Mercúrio como ele é muito prático, né, traz essas coisas do dia a dia, da praticidade, da racionalidade, ele não tem lá muita afinidade com Netuno, porque Netuno é espiritualidade, Netuno é o inconsciente, mas é um trígono, então eles estão se falando bem. Em signos de água, eu diria que aquele dia, se você faz meditação de manhã, né, se você acorda cedo, faz meditação, interpreta os seus sonhos. Né? Novamente, eu tive sonhos extremamente simbólicos essa madrugada e eu já captei eles, né? Aproveitei a energia deles. Só o prazer de sonhar, né, de ter esses sonhos que são iniciáticos, assim, já é muito bom. Ainda eu pego os ensinamentos, porque Mercúrio em Escorpião, que é profundo, fazendo trígono com Netuno, que está no seu domicílio no signo de Peixes, ativa muito a nossa inspiração, a espiritualidade, o inconsciente. Então, uma quarta-feira, de terça para quarta, podemos ter sonhos incríveis. Né? E aí, essa noite, ficou tão marcado, né, que, como eu falei, eu dormi mais do que eu geralmente durmo. E eu não sei se foi o Serenity que eu pinguei no travesseiro, porque eu fiz os dois, né? Talvez também seja os dois. Eu pinguei o Serenity no travesseiro e passei o nardo, né? Passei o nardo no rosto, na barba, em tudo. O nardo é um óleo incrível, né? Só para vocês terem uma ideia, né? O óleo essencial de nardo foi o que lavou os pés de Jesus. Né? Então, se você assistir lá a série do Chosen, né? Vai mostrar, inclusive, que eu não lembro o nome da mulher, enfim, mas ela gastou todas as economias dela para comprar ali uma vasilha de nardo, né? De óleo essencial de nardo que a vendedora falou, isso aqui é o mais caro, ela nem queria vender para ela, né, porque ela falou, nunca que você vai ter dinheiro para isso, mas ela conseguiu, e o óleo de nardo foi utilizado. O óleo de nardo é incrível, se eu não me engano é o óleo que mais tem componente químico, o cheiro dele é extremamente peculiar, mas ele é da família da valeriana, então ele ajuda a dormir. Então, eu usei esses 2 óleos e foi uma noite assim, não posso nem, foi uma das melhores noites do ano, com certeza. Posso dizer que foi incrível. E claro que eu vou repetir isso de hoje para amanhã. Né, para poder aproveitar a terça-feira, vou repetir isso de terça para quarta para poder seguir essa energia. Então, Mercúrio, Trígono, Netuno beneficia aí a inspiração, a criatividade, o acesso ao inconsciente, essa troca com os sonhos, né, esse recebimento de mensagens através dos sonhos. Mas ainda na quarta-feira, o Mercúrio entra em Sagitário. Então temos novidade aí, pessoal. Mercúrio entra em Sagitário. Não é o lugar que Mercúrio fica mais confortável, já que Mercúrio rege Gêmeos.
então significa que ele está no seu exílio, mas o Mercúrio em Sagitário ele convida muito a gente a expandir a nossa mente, né? Porque o Mercúrio ele está ligado a detalhes, né? Mercúrio fica muito focado nos detalhes, porque ele é regente de Gêmeos e de Virgem, que está muito perto, fala dos detalhes. Sagitário é um signo de amplitude, né? De olhar a floresta, então a gente tem aquela coisa, né? Você pode olhar a floresta como um todo, ou você pode olhar a árvore. Os dois são maravilhosos, os dois são importantes, né? Então daqui da minha janela eu tenho o privilégio de ter uma vista da montanha, então eu vejo toda a floresta, né? Eu vejo ali o verde, né? E aí você vê até que é diferente, porque parece uma mofadona verde. Mas quando eu vou lá pertinho, o que acontece? Eu vejo cada árvore, eu vejo cada coisa. Então, o que acontece? Agora o Mercúrio ele vai entrar num signo que pede para a gente ter uma visão ampla, né? A gente ter uma visão do todo. A gente vai falar mais sobre isso, eu vou fazer uma live para a gente poder mergulhar no Mercúrio em Sagitário e já falar sobre a retrogradação, porque novamente é em Sagitário que ele retrograda, volta para Escorpião. Então, os assuntos de Mercúrio e Escorpião não necessariamente acabaram, né, eles vão voltar a ser trazidos à tona, mas a novidade aí é que na quarta-feira, que é dia de Mercúrio, Mercúrio entra em Sagitário. E pessoal, ainda não acabou a quarta-feira. A quarta-feira tem coisa acontecendo. Como o Mercúrio entra em Sagitário e o Urano ele está bem ali no início de Gêmeos, o Urano está no grau 0 de Gêmeos, como eu falei, retrogradando para voltar para Touro, o Mercúrio entra em Sagitário e faz oposição a Urano. Então é um aspecto, deixa eu riscar aqui, porque eu já falei dele, né? Vou começar a falar dele agora. É um aspecto de tensão, né? Tudo que o Urano toca, ele pode trazer surpresa, ele pode trazer o inesperado, ele pode trazer libertação. A gente está numa iminência de Mercúrio retrógrado, tensionado com Urano, então a gente pode ter essas instabilidades de comunicação, de, enfim, essas coisas que a gente já sabe, né? Acabar a energia. Ontem mesmo eu gravando o Zoom, ele fechou e abriu do nada. Então eu já digo que tenham paciência, estejam com o seu bom humor, a sua paciência ali em dia. Por quê? Porque pode acontecer de termos surpresas, né? Então aqui, por exemplo, sei lá, do dia da entrevista, que é na quarta-feira, aí a energia elétrica resolve desligar, porque inclusive eles ainda não desligaram para poder fazer a ligação dos postes ali, que eu sei que a gente está esperando isso. Então pode acontecer alguma coisa desse tipo, né? Vale muito a pena tomar cuidado aí com a direção, né? Você dirigindo, porque Mercúrio rege toda a parte do transporte, Urano pode trazer acidentes e assim por diante. Então muita atenção ali se estiver dirigindo, não fique acelerando muito e desatento ou desatento para dirigir, mas é aquele grande convite também à libertação mental, né? Então assim, Mercúrio entra numa área, né, que é Sagitário, que fala muito das nossas crenças. E o que é interessante, Urano está em Gêmeos, que é onde o Mercúrio tem domicílio. Então é uma oposição que de certa forma beneficia o Mercúrio. A gente pode ter essa libertação de pensamentos que não servem mais. Então pensa, né? É o dia da lua crescente em Aquário. A gente poder crescer e fazer coisas pelo nosso futuro. O que você quer no seu futuro? Aquário rege muito a mente. E aí o Mercúrio entra em Sagitário e fala quais são os pensamentos que eu tenho que me libertar para poder ter esse futuro. Eu boto nessa tecla porque eu também sou terapeuta, então para quem não sabe eu trabalho com as terapias, tanto a terapia tântrica quanto a terapia xamânica e toda essa parte, estudo muito a questão da mente humana. Então, Gabriela, né? Acho que é Gabriela, Gael Gabriela, seja bem-vinda. Então, estudo muito toda essa parte das crenças. Então, gosto muito do trabalho de Joe Dispenza, já li os livros dele, estou lendo o último, que é sobre o cérebro, né, vários outros autores também. Isso foi muito divulgado na questão do segredo, né, depois Quem Somos Nós, né, que é o Adeblip, que é onde o Joe Dispenza ficou famoso. E a própria magia fala sobre isso, né, o eremitismo. Então eu repito muito isso porque o pensamento cria a realidade, né, e tem muita coisa inconsciente. Então, às vezes, a gente está carregando feridas da infância, feridas até de vidas passadas, o clã da água que eu falei, Câncer, Escorpião e Peixes. Quem não viu a live de ontem, veja a live de ontem. E aí isso fica no nosso inconsciente e fica gerando pensamentos que mesmo a gente, sei lá, às vezes vem automático um pensamento que está criando sua realidade. Então, é um bom momento para a gente pensar o que eu não quero, né? Eu não quero mais pensamento de medo, de escassez, enfim, olha para isso. Olha quais são os pensamentos que têm que ser liberados da sua mente. Olha para o positivo. A nossa tendência, isso aqui é uma coisa também biológica, né? A tendência do ser humano é o quê? É pensar no negativo, é olhar o lado ruim, por quê? Porque é sobrevivência. Então, se o ser humano está na floresta,
ali, né, que o ser humano é um dos seres mais indefesos do reino animal, só tem essa força que tem pela coletividade, né, pela cooperação. Porque pega um ser humano sozinho e joga ali na floresta, ele vai ser, né, provavelmente caça aí de vários outros animais. Então, assim, o que acontece? A gente andando na floresta, se a gente ficar só preocupado, né, com a flor que é bonita, com, sei lá, uma fruta, com a beleza da árvore, a tendência é que o tigre que está escondido ali atrás da árvore, ele vai avançar na gente, vai devorar a gente, né? E assim, eu estava falando sobre isso, foi ontem, foi sábado, que a gente foi na loja de planta. Bom dia, Beth. Lindo dia aqui em Veneza, arro. Enquanto eu estou live no YouTube, eu vou fazer o upload. Eu tenho um monte de coisa para fazer o upload, arquivos de gravação de mapa para mandar. Eu sei que algumas pessoas fizeram mapa comigo semana passada, não receberam ainda, vão receber. Então eu vou fazer, hoje eu quero fazer esse upload das lives que estão faltando, tudo bonitinho. Lá para o YouTube e para o Spotify, né? Vou mandar para os dois lugares. Olha só, a gente estava na loja de planta e aí tem uma pessoa lá que eu conheço que é bem legal e a gente ficou conversando e mora no mato também, a gente mora no mato, não é tão mato quanto era na Pedra Vermelha, mas ainda é. E aí ele falou, né, mostrou o pé do sobrinho dele que foi picado por uma aranha marrom, né, que é um bichinho pequenininho, não sei se você conhece a aranha marrom. E assim, horrível, horrível o pé estava necrosado, a pessoa está quase perdendo o pé, né, está no hospital e os médicos falando que talvez tenha que amputar o pé, porque está necrosando, que é o veneno da aranha marrom. Então, pessoal, olha isso. Um bichinho pequenininho, muito pequenininho, mas que te pica, nem dói, né? Diz que nem dói a picada da aranha marrom, né? Só que a sua pele, a sua carne ali começa a necrosar, começa literalmente a apodrecer. Então, olha como que é uma selva, né? Você tem desde coisas pequenininhas que podem te matar e outros animais enormes que também podem te matar. Então, o nosso cérebro, o nosso sistema límbico, ele é configurado biologicamente, nosso hardware, né, como a gente fala aqui no computador, a parte mais profunda, para olhar para o negativo. Né, porque, e aí, depois até disso, né, eu já fazia, mas você vai perdendo, né, toda vez que eu vou colocar o tênis, eu dou uma batida para ver se tem algum bicho dentro, alguma coisa assim. Porque a nossa tendência é isso, é olhar para o negativo. Né? Só que a gente não está mais na floresta, né? A gente tem que evoluir, a gente tem que trabalhar nossa consciência. Então, o nosso papel hoje, através da consciência, é falar, não, peraí, eu não preciso ficar focado no negativo, eu não preciso ficar focado na falta. Né? Novamente, o ser humano também tinha muito medo da falta, porque tinha que achar comida. E aí, às vezes, achava comida, tinha que lutar por comida. Às vezes, achava comida e depois ela acabava. Então, um monte de coisa que faz com que nosso cérebro geralmente vá para o viés negativo. Isso, inclusive, é o Capricórnio. Né? O signo de Capricórnio ele tem essa visão mais negativa da vida porque é da sobrevivência. Inclusive porque Capricórnio abre o inverno, né, lá no hemisfério norte. E assim, se um momento normal ali com sol tal já é desafiador, imagina um inverno onde você talvez não tenha comida e pode morrer de frio. Né? Então o Capricórnio ele trabalha muito isso. Então Mercúrio em oposição a Urano. Qual que é a forma alquímica da gente utilizar isso? Se libertar de pensamentos que não servem mais. E aí entra o famoso vigiar a sua mente. Né? Por que eu estou pensando nisso de novo? Né? Por que eu estou com medo disso? Por que eu estou. Às vezes vem uma questão, pode ser, dependendo, pode ser relacionamento, pode ser dinheiro, pode ser saúde. Né? Às vezes a pessoa fica muito preocupada. Tem um livro que eu estou lendo maravilhoso da doutora Candace Pert, né, que é Corpo, Mente e Espírito. Eu não lembro, enfim, mas ela falou muito das células, né? Da questão de como as células falam no nosso corpo. E tem uma frase lá que ela coloca, né? A partir do momento que você fala, estou com dor no joelho, começa a pensar na dor no joelho, o seu próprio corpo começa a criar aquela dor. Isso é um fato. Né? Então o que eu sempre digo? Né? Você tem que estar com a mente positiva, fazendo tudo o que seja necessário, porque às vezes você pode estar com uma dor no joelho porque você não está cuidando do joelho, mas às vezes você com o próprio pensamento começa a criar dores, começa a criar situações que vão ser, né, pioradas ali com isso. Então, estou com dor no joelho? Nossa, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Deixa eu perceber se é falta de sono, se é falta de nutriente, se eu estou realmente utilizando mal o joelho, maltratando muito ele, beleza, mas qual que é o pensamento? Não, meu joelho ele é saudável, meu joelho ele se regenera, meu joelho a cada dia fica melhor. Então, assim, é esse tipo de pensamento que a gente tem que ter. Não é automático, não é uma coisa das mais fáceis, pelo menos para a maioria das pessoas, e para mim não é. Então, assim, aí, sei lá, o joelho está doendo, eu já preciso ver. O que está acontecendo? Aí eu tenho que dar o comando para
tratar o joelho. Aliás, estou tomando frankincense, né, o óleo de olíbano, e já estou sentindo melhor, acho que 3, 4 dias já melhorou bastante. Porque sim, meu joelho estava doendo. Eu citei esse exemplo porque ela fala no livro e porque eu estava sentindo, e talvez grande parte das pessoas que estão assistindo aqui essa live também tem ali uma dorzinha no joelho que está se apresentando, ou é crônica, né? Então você pode já utilizar para a sua vida também. Tudo isso para falar da nossa quarta-feira, que é o dia mais movimentado astrologicamente. 29 de outubro, quarta-feira. Quinta-feira, deixa eu colocar aqui, quinta-feira já dia 30, 30 de outubro, a gente vai ter, deixa eu colocar aqui no mapa, 30 de outubro a Lua vai seguindo por Aquário, já crescente. Aliás, para quem gosta de plantas, vocês podem ver que tem plantas aqui em todo lugar, tem plantas que vocês não conseguem ver. Eu vou aproveitar essa semana para colocar um adubo ali nas plantas, né? Então, assim, é um momento interessante para isso também. Tudo você pode fazer crescer, aumentar, e para isso você coloca energia. No caso das plantas, colocar ali um nutriente a mais para elas, é o que eu farei, né? Então, na quarta-feira, a Lua, na quinta, né? A Lua já crescente no signo de Aquário, né? Não teremos tantos aspectos, vamos falar no astral do dia sobre isso. Aliás, vão ter um aspecto lindo de Lua e Vênus, pelo que eu já estou vendo aqui, né? Lua fazendo um trígono com Vênus, aspecto maravilhoso acontecendo. Mas na quinta-feira temos um dia de profundidade, porque o Mercúrio, que acabou de entrar em Sagitário, vai fazer um sextil com Plutão, né? Então Plutão, que é o senhor do Hades, aquele profundo, né? Olha lá, Gabriela, percebi mesmo uma dor no joelho desde o fim de semana, faz muito sentido. Então, aí o que você tem que fazer agora? Bom, perceber o que pode estar causando essa dor, porque pode ser falta de sono, não está dormindo direito, alimentação, né, que vai inflamando o corpo, pode ser a forma que você usa, por exemplo, se eu ficar correndo. Tem gente que corre muito, né? E aí começa a dar canelite, dor no joelho, esse tipo de coisa. Mas na mente, né, você tem que começar a falar, não, meu joelho está saudável, meu joelho se regenera. Eu dou o comando para o joelho se regenerar. Coloca a mão ela emana energia. Tem chakras na palma da mão, chakra na ponta dos dedos. Coloca ali a mão, coloca ali a intenção do joelho se regenerar, se curar. Esse é o poder da nossa mente que a gente tem que cada vez mais treinar e chegar a esse momento da gente poder ter esse poder, né? Esse poder mental para trazer cura para a nossa vida. Então, falando em poder mental, Mercúrio ele vai falar bem com Plutão. Plutão fala sobre poder, né? Aliás, por conta da live de ontem, eu resgatei ali um livro do Stephen Forrest, o livro Water, né, que é do clã da água, que é do Câncer e do Escorpião e do Peixes. O Stephen Forrest ele é um autor que ele fala da astrologia evolutiva, né, que eu gosto demais, é a linha que eu mais, né, me identifico assim, né, e ensino bastante ela no curso de astrologia. Ele tem vários livros, acho que só um ele está traduzido para português, os outros são todos em inglês. Mas ele tem um livro para cada elemento. Então, tem o livro do clã da água, que é Câncer, o Escorpião e Peixes. Tem o livro para o clã do fogo, que é Áries, Leão e Sagitário. Tem o livro para o clã da terra, o livro para o clã do ar. Então, são 4 livros separados, cada um focando nesses elementos, né, nesses signos desses elementos. Ontem eu peguei o da água. Né? Comecei a ler o que? A parte do Escorpião. E aí ele fala, né, dos presentes que Plutão traz para a gente, que, no geral, são presentes que são poderosíssimos, mas às vezes eles vêm com uma certa dor, né? Então qualquer aspecto com Plutão, mesmo quando é um sextil ou um trígono, pode trazer uma questão intensa, uma questão ali, nossa mente fica muito intensa, obstinada, profunda. O que eu diria desse sextil de Mercúrio e Plutão? Mercúrio em Sagitário, Plutão em Aquário. Você poder perceber quais são as crenças, as formas, pensamentos que você está pegando do coletivo, né? E perceber aquelas que não são legais, que estão te atrapalhando, né? A gente sabe claramente que a mídia, né, tudo que é colocado nas propagandas, tudo que é colocado em filmes, tudo que é colocado em tudo que a gente tem contato ali, quer trazer uma mensagem, quer trazer uma coisa de nos controlar. Então, cabe a gente falar o que eu vou me permitir ver, o que eu vou me permitir assistir. É uma coisa que é fato. A pessoa que fica assistindo esses noticiários ali de crime, né, de polícia, a visão de mundo da pessoa fica horrível. Né, porque é fato, imagina você todo dia tá assistindo ali, porque o ladrão invadiu aqui, porque teve a chacina não sei aonde, porque teve não sei o quê. Qual que é a visão de mundo que você vai ter? Esse mundo é extremamente violento, você vai começar a ficar com medo. Né? Bom dia, Milene. Então, assim, e assim, não é que isso não acontece. É claro que isso acontece, a gente sabe que tem crime acontecendo a todo momento.
Mas não é só isso que acontece. Então, eu diria que esse sexto de Mercúrio a Plutão vai trazer um convite aí a todo mundo a saber o que, que você permite entrar pelos seus sentidos. O que, que você lê, o que, que você assiste, o que, que você ouve, né? Então, talvez selecionar assim, se eu sei os meus objetivos, o que, que eu quero fazer, né? Se eu quero empreender, se eu quero ser uma empreendedora ou um empreendedor, o que, que eu vou, né, acompanhar, né, em termos de rede social, em termos de... Eu quero acompanhar pessoas que são empreendedoras. E chegou uma mensagem aqui, peraí, atrapalhando aqui a live, meu Deus do céu. Então, é uma coisa muito interessante, mas novamente, para isso você tem que saber para onde você quer ir. Né? Qual é o seu futuro? Que futuro você quer criar? Né? Então aí você começa. Aquário também fala de grupos e de coletivo, os grupos que você participa. Então, por isso que eu falo, você que quer trabalhar a sua saúde de forma natural, vem comigo. Você que quer trabalhar autoconhecimento, vem comigo. Né? Então você vai tendo contato com esse tipo de mentalidade, né? As coisas vão alimentando a sua mente e você vai seguindo por esse caminho. Né? Então, novamente, eu filtro muito o que, que eu assisto, né? O que, que eu vejo ali em termos de série. A série do Monstro, que eu tenho falado bastante, ela foi pesadíssima. Né? Não é uma série agradável de assistir, inclusive acaba atrapalhando um pouco ali a nossa mente. Né? Então, assim, mas o que, que eu achei interessante? Como eu trabalho com a mente humana, como eu estudo isso, eu falei, bom, eu assisti até o final, né? Fui até o final, para pegar esses ensinamentos na questão da mente humana. Né? Mas se fosse só uma coisa assim de um filme de terror em si, eu não gosto de filme de terror, por exemplo, eu não assisto filme de terror. Né? Tem um monte ali, né? Você sabe que tem filme de terror aí demais. Eu não assisto porque eu falo, pra que eu vou ver isso? Pra que eu vou ver essa violência demais? Pra que eu vou ver as coisas, sei lá, não tem o porquê. Né? Porque isso só vai atrapalhar a minha mente. Né? Então, assim, só que esse do monstro, apesar de ser extremamente pesado, né, é um estudo psicológico. Né? Eu assisti por um estudo psicológico. Então, esse sexto de Mercúrio com Plutão na quinta-feira vai ser muito profundo, muito intenso, mente profunda, mente transformadora. Né? Falarei mais sobre isso no astral do dia de quinta-feira. E pessoal, é assim, né? Aqui é tudo gravado em tempo real. Então eu não pego e gravo, por exemplo, para o mês inteiro, né? Eu vou gravar para ter. O que, que eu faço? Eu gravo no máximo no dia anterior. Né? Então, provavelmente eu vou querer gravar na quarta-feira para poder mandar na quinta. Então, é como se eu vou pegando os insights que estão acontecendo ali, as vivências que eu estou fazendo e coloco ali na gravação para a gente refletir. Então, já falei aqui da quinta e no astral do dia da quinta-feira a gente conversa um pouquinho mais sobre o sexto de Mercúrio e Plutão. Bom, na sexta-feira teremos um dia aí onde a Lua muda para Peixes, já uma Lua crescente em Peixes. Eu gosto muito da Lua em Peixes, é uma Lua bem sensível, bem ligada à espiritualidade. Vai ser dia 31, o último dia do mês de outubro. 31, se eu não me engano, é Halloween, né? É o dia das bruxas. E olha que interessante, a Lua entra no signo de Peixes, que fala sobre esse véu, né? Porque o Halloween, a ideia do Halloween é o quê? É quando o véu que divide entre o mundo dos vivos e dos mortos, ele fica mais fino. Né? Então viriam aí os monstros, os fantasmas, enfim, essa coisa toda. E a Lua em Peixes tem tudo a ver com isso, porque Peixes é o signo que se mistura. É o signo do místico, do sobrenatural. Né? Então vai ser bem interessante. Só que a Lua entra em Peixes já se tensionando ali com Mercúrio e Urano. Então vai ser uma sexta-feira que talvez traga algumas surpresas aí pra gente. Falarei sobre isso no astral do dia. Mas a única movimentação ali é que a Lua entra em Peixes e teremos os aspectos lunares que eu falarei no astral do dia. Olha lá, Amanda falando, sim, para mim a série traz como o ambiente pode influenciar. Isso aí. Né? Inclusive, ó, tem caixinha de perguntas sobre sexualidade aqui. Quem não viu, vai lá, porque eu vou me dedicar aí à tarde aí respondendo essas perguntas. Né? E já teve perguntas sobre isso, sobre a questão do influência. E assim, o que fica muito claro na série, né, que eu comentei ontem, a gente falou sobre isso na live sobre o Sol em Escorpião, é como você vê que a mãe tinha um sério problema, a parte da religião totalmente bagunçada ali, e ela foi passando isso para o filho. Então a energia sexual que foi totalmente reprimida, né, pelas crenças religiosas ali da mãe, né? A gente não sabe o que tinha na avó, nos antepassados, mas na mãe ali a gente vê aquilo afetou demais ele e aquela energia que foi bloqueada ficou pervertida, né? Foi, enfim. Então isso é muito complicado, né? Então por isso que eu falo, tenham a sexualidade bem vivida, não queiram reprimir ela, não queiram, porque é uma força que você não tem como simplesmente bloquear. Né? Se você conseguir bloquear a energia sexual, você está sem energia. Né? Você fica ali totalmente sem energia. Então não é legal fazer isso.
mas se você também tenta bloquear e ela tem muita força, ela vai, né, se dissipar de uma forma talvez não muito legal. Sabadão, a gente vai ter um sábado de lua em peixes, deixa eu colocar aqui, sábado, dia 1º de novembro, então o mês entra, né, novembro entra, sábado então, teremos a novidade lá na do Terra, porque só para quem não sabe, a gente tem ali na do Terra o programa de fidelidade, que é muito legal, eu diria que é uma das melhores coisas de poder trabalhar com a do Terra, porque eu sempre comprei óleo essencial, mas nunca tive desconto, nunca tive brinde, nunca tive promoção, nem nada, né? Mas a do Terra tem um programa de fidelidade que permite isso, e por isso que eu tenho tantos vidrinhos de óleos essenciais por aqui. Se vocês viessem aqui em casa, vocês teriam ali praticamente todos os óleos para poder experimentar. E todo mês muda, né? Então todo mês entra um novo produto que a gente pode ganhar, dependendo do pedido que a gente faz, e um novo produto com desconto. Fora as promoções que sempre envolvem. A gente acabou de vir de uma promoção BOGO, que foi maravilhosa. Então, dia 1º, temos uma mudança do mês. Quem está lá no meu grupo da do Terra, eu vou falar sobre as novidades do mês. E a Lua segue em peixes, vai falar bem com o Sol, né, porque o Sol está em Escorpião, a Lua em peixes, muita profundidade emocional, um sábado bem interessante em termos disso, né? E a Lua vai seguindo para fazer conjunção com a cabeça do dragão, convidando a gente a refletir sobre a correção da alma, né? Mas falarei mais sobre isso no astral do dia. No domingo, a gente tem um aspecto importante. E claro, ele vai permear o fim de semana. E principalmente o final da semana já começa a se demonstrar. Domingo, dia 2 de novembro. Aliás, esse é um tema que, como eu falei, né? Eu e a Sullivan temos feito lives de sexta-feira, né? Aí essa semana, que foi uma semana maluca, não deu para ser na sexta-feira. Sábado também não foi muito legal. Fizemos a live ontem, domingo. Mas talvez nessa semana a gente consiga fazer na própria sexta-feira, vamos ver. Que é totalmente ligado a relacionamentos. Por quê? No domingo, a Lua continua no signo de Peixes pela manhã, passa por Saturno e Netuno, trazendo toda a temática dos bloqueios inconscientes. Assistam a série O Monstro e vocês vão ver o que a mãe, né, dele falava totalmente com relação a essa questão de relacionamento, de mulheres. Ela ficava chamando, né, acho que eu nunca tinha ouvido falar, mas acho que é coisa da Bíblia, que elas eram Jezabel, né, Pandora e não sei o quê. Então, a Lua faz essa conjunção com Saturno e Netuno ali no signo de Peixes, e a Vênus, a nossa querida Vênus, ela vai participar, ela vai entrar numa briga, né? Ela vai entrar na briga entre o Júpiter e o Quirón, que vai falar o quê? De crenças, crenças que vêm de feridas. Feridas que podem deixar crenças muito profundas, muito enraizadas. Então, no domingo, olha só, a Vênus faz oposição a Quirón, ou seja, a gente encarar feridas de relacionamento, pode estar relacionado a feridas de dinheiro também. E no mesmo domingo, a Vênus ela faz quadratura com Júpiter, que expande tudo, que aumenta tudo e que conecta com a questão das crenças. Vale dizer que a Lua, no meio do domingo, ela entra em Áries. Então a gente vai ter aquela transição do inconsciente profundo para a iniciativa. Então pode ser um domingo extremamente terapêutico. A live que a gente quer fazer, a gente quer fazer uma live terapêutica. Inclusive eu vou combinar com ela para talvez trazer alguma técnica, né, para vocês poderem utilizar, especialmente nessa questão de ver crenças que possam estar afetando o relacionamento. Então, vou ver direitinho, vou ver se eu consigo já programar com ela ali o dia, o horário, de repente já deixar marcado. E o que eu peço? Participem ao vivo, né? Estejam presentes aqui no Instagram para a gente conversar, peguem a técnica, apliquem, porque é um fim de semana que pode ser bastante ligado à nossa cura de relacionamentos. Pessoal, é isso. Percorremos a semana, né? Vamos lá viver esse dia de segunda-feira totalmente capricorniano, novamente, né? Disciplina, realização, fazer as coisas acontecer. Preparar para essa quarta-feira com tanto movimento, o fim de semana também, né? Com essas questões de cura. Novamente tem caixinha de pergunta aqui no Instagram, então corre e coloca ali sua pergunta, porque ela vai sumir, né? Eu coloquei ela ontem, se eu não me engano, ali no período da tarde, então daqui a pouco ela tende a ir sumindo. Então coloca ali a sua pergunta, aproveita. Depois talvez eu repita ela de qualquer forma, né? Porque eu acho que tem bastante coisa para responder ali. Quer entrar no curso? Vai ter aqui embaixo o link para você poder entrar no curso, tanto de cristais quanto de astrologia. Atendimentos, manda um e-mail, que é o lugar mais fácil ali para a gente poder conversar sobre atendimentos. E é isso. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Um beijão. Eu estou vendo ali a bagunça lá fora, a gata miando. Vou ver o que está acontecendo agora. Tchau, tchau.